Tá gravando. Que medo O quê? desse vídeo. Por quê? Ah, não sei. A leitura assim. Como assim? Quem fala aqui é o Marcos Aqui é a Joy. e trazendo mais um conteúdo aqui pra vocês. Hoje diferente, mas nem tanto, já que sempre foi a nossa proposta unir as nossas duas paixões. Vamos trazer tarô e games no mesmo vídeo. Fica aí pra Sim. vocês verem como vai ser isso aí. Não desligue ou desconecte seu dispositivo. Você está Salvando o progresso. Vai funcionar assim. Vai ser uma leitura de tarô. A Joyce é taróloga. Inclusive, agenda aberta. Sim. Quem quiser marcar sua consulta particular. Tarô não tem nada a ver com religião, tá, rapaziada? Não tem nada, absolutamente nada a ver. Eu diria até que é uma terapia, é uma... Uma ferramenta complementar no processo terapêutico bastante eficaz, inclusive. envolve muito autoconhecimento, crescimento pessoal, enfim. Se você quiser saber mais, segue a gente lá no Instagram. Podemos fazer outro vídeo explicando mais, deixa aí nos comentários. Como vai funcionar essa leitura em específico? Nós vamos mostrar 3 opções de jogos aqui para vocês. Vocês vão escolher aquele que mais ressoou com você. Não precisa ser que você mais gosta, que você já tenha jogado, que você quer jogar. Não. Bateu o olho, sentiu uma conexão ali, escolhe aquele. Fala, não, é esse que eu quero. E aí, a Joyce vai fazer uma leitura para cada jogo, como se o jogo te representasse. Essa leitura tá sendo para você que escolheu aquele jogo. E aí nós vamos ir inserindo informações do jogo, complementos a partir da história do jogo, de personagens, de identidade do jogo, de elementos do jogo para auxiliar na leitura. Mas mesmo que nós coloquemos coisas do jogo na leitura, a leitura é para você. Essa mensagem é para você. Você tá recebendo essa mensagem da espiritualidade do tarô. E pode ser que da leitura nem tudo faça sentido para você, nem tudo vai ressoar com você nesse momento. Então pega aquilo que você sentir no seu coração, aquilo que ressoar com você, o que você fala, isso daí para mim não fez muito sentido. Solta pro universo que essa mensagem vai encontrar a pessoa certa, tá? Então pode ser aí que algum ponto da leitura talvez não faça tanto sentido para você nesse momento. Pode ser também que faça sentido daqui a alguns dias, porque ela é uma leitura atemporal, independente do momento que você esteja vendo. Então, talvez aquela mensagem para esse exato momento não tenha tanto sentido, mas guarde ela também, ouça com bastante atenção, com o coração aberto, porque você pode encontrar bons direcionamentos e insights para você aqui. Outra parada também é que é uma leitura coletiva. Mais ainda, pode não ressoar 100% com você. Porque você escolheu o jogo A, o amiguinho pode também ter escolhido o jogo A. Então a mensagem, ela dá um jeito de chegar a mensagem certa para a pessoa certa. Então talvez determinada mensagem do jogo A seja para você e determinada mensagem seja para o outro amiguinho que tá assistindo, entendeu? E você também pode escolher mais de um jogo, ou você pode pensar, o jogo A é para determinada área da minha vida, o jogo B é outra área, o C é outra. Você pode ouvir todas as mensagens, porque elas podem ser complementares também. Então não se apegue também a ficar só em um. De repente você também pode se identificar com outro. Não tem problema você escolher mais de uma opção também. É isso, assiste aí até o final por via das dúvidas para vocês entenderem como funciona.
E já tá mais por dentro aí a partir dos próximos, beleza? Então, vou mostrar os jogos aqui pra vocês e aí vocês escolhem. Primeira opção. Super Mario RPG. Opção número 2. Chrono Cross. Opção número 3. Final Fantasy VII. Crisis Score. Dá um tempinho aí para vocês pensarem qual vocês querem das 3 opções. Se você quiser pausar o vídeo nesse momento para poder escolher, se conectar com aquilo que você acredita, não tem problema algum. Respira fundo aí, mentaliza a sua questão. Se você tiver alguma pergunta específica também que você queira fazer, mentalize essa pergunta. E se quiser também escolher mais de um, não tem problema, mas aquele que você se conectar, já mentaliza aí que essa mensagem é para você. Então vamos lá. Para quem escolheu a opção número 1, Super Mario RPG. Que deck é esse, amor? Esse é o Tarô Zodiac. Tem lá na nossa loja www.salvandoprogresso.com.br. Mesmo que você não goste de tarô, tenho certeza que se você perguntar aí, tem alguém do seu círculo de amizades ou familiar que adoraria ganhar um tarô de presente. E esse deck ele é bem legal porque ele traz questões astrológicas dos signos, planetas, então é bem legal para quem curte aí, porque acredito que quem gosta de tarô também goste de astrologia, né? E até para estudos também ele traz bastante pontos legais aí para até aperfeiçoar, né, a leitura. Não quer virar. Caiu ali no chão, vou pegar. É a segunda, caiu. E essa é a terceira que caiu. Bom, vamos lá então. Temos aqui um 10 de ouros. Já começamos. Boa carta. Lá em cima. O Hierofante. E a carta da Força. E aqui no fundo do deck, os Enamorados. É legal porque se conecta bem com o jogo, né? Já vi várias relações também. Que eu vi ele jogando. Então, os Enamorados, né, traz a questão ali de um romance, né, uma parceria muito forte, mas principalmente de fazer escolhas. E fazer escolhas sábias, né, para você tem que escolher entre um caminho ou outro, e talvez naquele caminho que você escolha tenha ali algum desafio, mas que você precisa passar e ter uma resiliência, a carta da força aqui, para poder enfrentar os desafios, porque a recompensa é grande. Começamos com 10 de ouros, né? E no jogo tem, né, essa questão do Mario, né, tá enfrentando ali, né, os desafios. Não sei aprofundar tanto, falar tão bem do jogo. Não só o Mario, né? Mas essa carta aqui, ó, ela tá me lembrando muito, assim, uma figura, né? A princesa e o Bowser. Sim. Duas figuras que estão no time, né? Eles jogam com você. E a força é... O Bowser, né? Que é o maior vilão.
ele perde o seu trono nesse jogo, né? Ele se alia a você porque aparece um inimigo mais forte. Então até ele, que é a representação da força no universo do Mario, tem que ser forte, né? Se juntar com o seu maior inimigo, nesse caso, foi uma demonstração de força também. A princesa fugir do castelo pra ajudar na aventura, uma demonstração de força também. De força, né? Não de ira, de brutalidade, né? Força, né? Eu achei bem legal. E até essa questão se conecta com essas duas cartas, que é a força com os enamorados, que é uma questão de uma escolha, né? Então ele escolheu ir por este caminho, apesar, né, de estar ali com... Não é rival, né? Tipo, o Mario e ele, assim, mas eles unem as forças para poder derrubar um inimigo maior, né? Então, é uma escolha e que traz um resultado muito positivo, muito satisfatório, porque a gente começa com um 10 de ouros, né? Então, o 10 de ouros, ele não é só a questão material, ele fala de uma satisfação, de você conseguir desfrutar, aproveitar daquilo que você conquistou. Não é só conquistar, não é só ter bens materiais, é também poder aproveitar aquilo que você tem e que você conquistou, porque o 10 de ouros ele fala de conquista, de merecimento, né? Então é algo que você realmente batalhou, que você lutou para poder ter. E a questão do Hierofante, que ele aqui para mim, ele veio muito como um ser superior que traz uma certa iluminação, que ele vem para ajudar nessa missão. Não sei se no jogo tem essa... Eu tava pensando até nele. Tava quem? esperando você terminar de falar. O Dino. O personagem que é o boneco de Ah, sim! ventríloco. Verdade! Inclusive, ele vem das estrelas. Verdade! Ele vem das estrelas. Ele é uma identidade visual azul, o boneco. Ele é um enviado das estrelas pra ajudar. É esse aqui, né? É. Esse aqui. Até eu falei que ele lembrava o Pinóquio. Ele é um enviado das estrelas pra ajudar numa missão maior, que é coletar as 7 estrelas para os sonhos poderem voltar a se realizar. Olha o que tem no meio da carta. Uma estrela. E o 10 de ouro fala muito de realização. Sem aqui... contar que moeda e Mario, né, é muito... E aqui, muito próximo, no fundo, né? do deck ficou o 6. O 6, ó. Os enamorados é o arcano número 6. Não, é. E embaixo dele o 10 de copas, que fala dessa realização, de realizar sonhos, de conquista, de estar com pessoas que você gosta, comemorando. Então, assim, realmente uma conexão absurda. E a mensagem principal que eu vejo dessa leitura é você ter resistência, resiliência e fazer escolhas sábias. Talvez naquele momento não é muito bem aquilo que você imaginou, você tem ali que passar por algum desafio que você, putz, não sei, não queria essa situação agora, mas tenha um pouco mais de paciência, tenha um pouco mais de resistência, porque esse caminho, ele vai te levar a resultados maiores do que você imagina, porque a gente começa com 10 de ouros e a gente tem aqui embaixo dos enamorados um 10 de copas. Então é muita realização, muita satisfação pessoal e material também, não tem como a gente ignorar esse 10 de ouros aqui. E apegue-se àquilo que você acredita, busque conselho de alguém que você confia, provavelmente alguém mais velho aí, tá? Aqui o hierofante não é gênero, então alguém sábio, mais velho, que pode te dar aí um conselho, pode vir. Talvez no momento que você mais precisa, que você fala, não tô aguentando mais, alguém chega pra te ajudar nessa missão. Pode ser uma ajuda da espiritualidade também, pode ser visto como
o Hierofante? Assim, tô perguntando, né, pessoal? Quem entende é ela, tá? Eu faço perguntas, eu ajudo. Também pode, mas ele é mais a representação de alguém mesmo. Assim, é alguém que talvez tenha essa conexão com a espiritualidade, mas é como se fosse um mestre, assim, porque o Hierofante traz muito a questão de um professor, um mestre, alguém que tem essa sabedoria. Se fosse a carta da estrela, com certeza seria mais parte espiritual. O Hierofante já fala mais do mundo concreto, físico. É um intermediador, é um cara que vai Isso. trazer a mensagem da espiritualidade. Um cara, uma mulher, né? Isso, Alguém ou alguma coisa, um animal, pode ser também alguma coisa assim ou não? Não, é mais... Uma pessoa Isso, mesmo, um mentor. É. Tá certo. Mais alguma coisa para essas pessoas que escolheram a mensagem de número 1? É isso. Então agora a mensagem para quem escolheu a opção de número 2, Chrono Cross. Vamos lá. Posso ir mostrando? Uhum. Dois de paus. Dois de ouros. 5 de copas. E aqui no fundo do deck, um cavaleiro de paus. Bom, aqui eu já vi bastante conexão com o jogo também. Principalmente esse 5 de copas. Porque o 5 de copas, ele fala de uma dor emocional. E de você ter que deixar algo para trás. De você perder algo. E pode dar... falar? Pode. Que às Spoiler vezes de um jogo de jogou, 1999 é duro, né? E tem um momento que o Surge. Isso. Ele tem que escolher, né? Você ali no jogo, você escolhe salvar ou não a Kid. Que é alguém ali que ele tem uma conexão, né? Então, assim... não deixa de ser uma escolha. E o 5 de copas, ele fala sobre isso. De você ter um sentimento de perder alguém. E ali, quando você escolhe não salvar ela, você perde ela, né? Então ela também não... ela não fica mais, né? Ela não tá mais com um grupo, né? Então não deixa de ser ali você perder alguém. E aqui no 2 de paus, a gente vê uma pessoa com o mundo nas mãos. E o 2 de paus, ele envolve muito planejamento. Que aí depois vem o 3 de paus, que aí sim é a ação. Mas o 2 de paus é alguém que tá com o mundo nas mãos, que tá com uma motivação para ir fazer essa exploração. E no jogo, obviamente, tem a motivação para você ir, né, explorar realmente o mundo inteiro, né? E o 2 de ouros, que ele fala muito também sobre... Equilíbrio, de você ter que lidar com muita coisa ao mesmo tempo, de você ter que tomar decisões, mas ao mesmo tempo é um caminho que também te traz uma certa diversão, porque, né, é um equilibrista, então ele traz essa questão ali de você colocar um pouco de diversão nesse seu caminho para ficar mais leve. Então aqui, essas conexões, assim, para mim é muito forte com a questão do jogo, né? Igual eu acabei de falar aqui pra vocês. E o Cavaleiro de Paus, que indica muito movimento. É alguém que tá muito motivado e o Cavaleiro, ele sempre parte em uma missão pra trazer, pra resgatar algo. E principalmente aqui o elemento fogo. Então é aquela coragem, aquela motivação, é aquele momento que você fala, nossa, eu preciso fazer isso, eu vou fazer e nada nem ninguém vai me parar. Quando você está extremamente motivado a alcançar um objetivo. Mas uma mensagem aqui dessa leitura é para
colocar um pouco de calma também, pensar, planejar, não sair assim que nem louco fazendo, porque pode não dar certo. Sim, temos um 5 de copas aqui, então pode acontecer frustração no caminho. Então, assim, se puder planejar um pouco antes da execução, vai ser muito bom. Não é para ficar parado. Temos um cavaleiro aqui, temos movimento. Mas também a gente tem um cavaleiro de paus e um 2 de paus. Então, o elemento fogo tá muito forte. Então, cuidado um pouco para acabar, né, não acabar deixando levar por impulsividade, por tomar uma decisão ali que pode te custar muito caro depois. E tentar levar um pouco de leveza para esse seu caminho. Não levar tudo a ferro e fogo. Ai, nossa, eu tô super motivado e não vou parar, mas também calma. Porque senão acaba trazendo sobrecarga. E aí, de novo, a gente cai numa frustração, às vezes com outras pessoas, às vezes com a gente mesmo. Então, saber também dosar, né, essa questão da motivação ali, de estar muito focado em algo e acabar esquecendo de viver ao redor, sabe? Assim, é importante também viver o processo. É clichê, mas é muito real, assim, sabe? Não espere pra ser feliz só a hora que você alcançar seu objetivo e o caminho todo que você tá percorrendo, sabe? Vou fazer alguns paralelos com o jogo agora que eu enxerguei também. O 5 de copas, eu acho que vai muito além da questão da hora da Kid, que ela fica ferida lá e você escolhe salvar ela ou não. Eu vou usar esse momento ainda como exemplo, mas quem já jogou vai concordar comigo. Eu até falei pra você uma vez que é um dilema que o jogo sempre traz, que é uma coisa assim muito inteligente. Eu não sei se foi proposital ou não, mas é muita coincidência pra não ter sido. As melhores recompensas do jogo vêm das piores decisões. As decisões mais difíceis que você falaria assim, eu nunca agiria dessa forma. Se você fizer isso no jogo, você recebe as melhores recompensas. Nesse momento da Kid mesmo, por exemplo, se você escolhe não ir atrás do antídoto pra salvar ela, o Glenn entra no seu time, que é um dos personagens mais fortes do jogo. Inclusive, é muito parecido com esse personagem aqui. Não é? Muito parecido. Se vocês não conhecem, procura aí depois que vocês vão ver que é muito parecido. A questão do mundo nas mãos, né? Aqui do 2 de paus, né? Uhum. Também vem muito nessa... É muito amplo, assim, dentro do jogo, essa mensagem. Porque o Surge, o personagem principal, inclusive, ele é o único que dentro daquele universo realmente tem o livre-arbítrio. Ele é o único que tá fora do sistema do fate, né? Do destino, que a palavra nos remete ao destino que a gente conhece, mas dentro do jogo é um sistema de computadores criado para manipular o mundo ali, como ele é, aquela parte do mundo, e manter as pessoas dentro daquele sistema para mantê-las seguras, né? Porque tem um... Enfim, é super complexo. Se eu entrar nesse assunto agora, o vídeo vai ter 40 minutos. E, teoricamente, ele está fora dessa manipulação. Sim. Então, assim, o mundo está nas mãos dele. E ele tem o poder de mudar o mundo, né? De criar a realidade que ele quer, né? E a questão que você falou da diversão... Olha só que coisa. Eu não sei se eu já falei essa informação pra você. Acho que você falou até... por causa do 2 de ouros, né? Da diversão e tal. É uma crítica que o pessoal do Chrono Trigger tem muito, do jogo ter mudado muito e tal. O pessoal que gosta mais do Chrono Trigger. Uhum. E os desenvolvedores justificaram que eles não se importaram muito em ser... Assim, o que guiou eles na hora de construir o jogo é se aquilo era divertido. Eles queriam criar uma experiência divertida pro jogador. Sim. Eles não se importaram, assim, se a história ia ficar muito complexa,
se o sistema de batalha ia ser muito diferente do Chrono Trigger, se os personagens não iam ser os mesmos, eles falaram assim, a gente quer criar uma experiência divertida pros jogadores. Olha só Eu que nunca coisa, vou me né? acostumar com essas. Pra mim, me arrepia todas as vezes. E o Cavaleiro de Paus, ele me remete muito a Kid, né? Que é elemento fogo. Ela é do elemento fogo, vermelho, né? Movida por paixão, né? Porque ela quer vingar a irmã dela. Então, por ela vai derrubar o mundo se for preciso. Pra matar o Lynx, que é o assassino do irmão dela. Da irmã dela, aliás. Falei errado. A Luca, né? Personagem icônica aí do Chrono Trigger. E desculpe aí, comunidade do Chrono Trigger. Não me cancelem antes de eu existir. Por favor. E o que tem embaixo, só por curiosidade? O mago. Também a ver com criação, né? Com... até um pouco a Kid, né? Uma ladina, trapaceira, assim, né? Pode ser também. E a Kid é o clone da Shala, que é uma maga. Olha! Mas, ó, é importante, do Cavaleiro de Paus, né, que ele falou da Kid, e que, eu vou derrubar o mundo se for preciso. E é justamente isso, tipo, pra ela, essa questão dela querer essa vingança, tem um momento que custa caro pra ela, né? Então, aí volta no que eu tinha falado. Cuidado um pouco com essa questão de, nossa, eu vou fazer e acontecer. Assim, calma. Tenha essa motivação, continue, né, com essa força pra ir fazer, mas também tenha planejamento. Lembra desse 2 de paus. Tenha planejamento pra depois ir pra ação, pra aí sim poder ter bons resultados, porque assim, a gente tem aqui o mago. Então ele tem, né, essa questão de ser o lado negativo, né, dele, de ser um trapaceiro e tudo mais, só que o mago, ele tem um poder muito forte de criação. Então você pode sim criar aquilo que você deseja. Mas assim, cuidado, porque às vezes pode também, não é a todo custo, sabe, assim... tenta levar com uma leveza, aproveitar o processo, como eu já falei. E é isso, porque senão algumas decisões que a gente toma também não tem mais volta. Só para o pessoal entender de onde saiu esse mago, acredito que muita gente que vai estar vendo o vídeo não conhece muito do tarô, tá aqui mais por causa dos games. Sempre fica uma carta no fundo do deck, que também serve para leitura. E quando a gente retira essa carta daqui, tem essa outra que também vai ter alguma mensagem complementar da leitura, tá? Então foi daqui que nós tiramos esse mago, que a gente começou a falar do mago. Mago pode ser que vocês falem, mas que mago, né? De onde saiu? Que inclusive parece muito com a Shala, né? Que tem o cabelinho azul, que é a clone, na verdade a original da Kid, antes dela se clonar, né? Coincidências. Cada um dá um nome que escolhe, né, que quer. Bom, é isso então para quem escolheu aí a segunda opção. Vamos agora para a terceira. Agora esse é pesado, hein, rapaziada? Esse tem uma carga sentimental elevadíssima. Final Fantasy VII Crisis Core. Mensagem para quem escolheu a opção de número 3. O jogo tem uma carga emocional, tá? Não se assustem, não é com vocês que eu tô falando. Esse a gente não jogou junto. Não, inclusive eu não terminei essa versão ainda. Eu joguei ele no PSP há uns 15 anos atrás, sei lá, quando lançou. Depois vocês dão uma olhada aí quando lançou, mas eu acho que é mais ou menos isso. Eu lembro que eu tinha uns 17 anos, por aí. Então, mais ou menos isso. Opa, caiu alguma carta ali. Qual você já pegou? Bom, a gente começa então com um 4 de ouros. Aqui temos um 6 de espadas. E a última carta, um 7 de copas.
E no fundo do deck, um pajem de ouros. Bom, a gente começa aqui com um 4 de ouros que fala sobre apegos. Na verdade, tem 2 caminhos. Também pode ser alguém que lutou muito para conquistar algo que tem. Falando no campo principalmente material, porque aqui é ouros, né? Mas ele traz muito a questão de alguém que tá ali muito apegado, muito fixo em alguma, pode ser alguma ideia também, tá? Em alguma ideia, algum movimento, que pode ser uma ideia, porque temos aqui um 6 de espadas. Espadas sempre vai falar do nosso mental. Então, pode ser que aqui seja alguém que esteja pensando em fazer o movimento de sair de um lugar que não tá te fazendo tão bem para ir embora, deixar algo para trás. O 6 de espadas, ele traz essa questão de você virar as costas para alguma coisa, de você sair de uma turbulência e ir para um lugar mais tranquilo. E aqui, pelo 7 de copas, ele também tem alguns caminhos aí, mas eu vejo aqui, por essa linha que eu tô pegando a energia, que você vai ter algumas opções. Você vai poder, de certa forma, escolher. E assim, só cuidado, porque o 7 de copas ele também traz uma questão de algumas ilusões. De ter uma carga emocional em alguma situação que faça você acabar se iludindo com aquilo. Pode ser alguém também, tá? Então, talvez alguém ali mostre algo que na verdade não é. E ele também traz uma questão de ter muitas opções, que é legal, porque pode ser uma abertura de caminho. Muito boa, inclusive, porque aqui a gente tem um pajem de ouros. Mas é aquilo que nem tudo que reluz é ouro, sabe? Então, assim, nem tudo que eu posso me convém. Então, cuidado também para não acabar jogando tudo pro ar por conta de algo que não tá bem concretizado ainda, sabe? Que tá muito ali no mundo das ideias, porque a gente tem um 6 de espadas com um 7 de copas. Então, talvez aquilo tá muito ainda no mundo das ideias, tá uma coisa assim muito vaga e você parte para aquele novo caminho, para aquele novo lugar, porque o 6 de espadas ele fala de movimentação física, né? Então, você saindo de uma cidade para outra ou para outro estado, país, o que for. Mas cuidado para não acabar aí caindo numa certa ilusão, por quê? Aqui embaixo do pajem, né, do fundo do deck, a gente tem a carta do diabo, que ele fala sobre, pode trazer essa questão de manipulação, de alguém que não é aquilo que mostra, alguém que tem muito apego. A gente volta no 4 de ouros, a questão material, porque a gente tem um pajem de ouros com o diabo, né? Então pode ser alguém aí que pode usar da manipulação para conseguir aquilo que quer, sabe? Então, um pouco de cuidado com isso. E pelo lado do 7 de copas, dele trazer opções, como eu falei, é bom, porque ele vai te proporcionar uma abertura de caminhos e pode trazer um bom retorno para você financeiro, provavelmente um novo início, porque o pajem ele sempre fala de inícios e ele é um aprendiz. Então talvez pode ser uma mudança de emprego, que você tenha que aprender algo novo ali, uma mudança realmente de cidade, mas só cuidado para ver certinho tudo antes de ir, ver se você, aquela pessoa, aquele lugar, né, se você conhece alguém, se é realmente confiável. Se for assinar papel, contrato, alguma coisa, leia muito bem. E o 4 de ouros aqui, ele também, como eu falei, ele pode trazer a questão de alguém que lutou muito para ter o que tem. Então, não coloque tudo a perder, sabe? Basicamente isso, assim, os caminhos vão se abrir, se é isso que você deseja, né? Claro, mas precisa de um pouco de atenção para ver qual é o melhor caminho realmente para você. Porque toda escolha é uma renúncia, né? Então, talvez ali a gente muda de cidade, pode ser um desafio um pouco maior.
E às vezes tem alguma outra opção, algum outro caminho ali que talvez seja um pouco mais interessante para esse momento. Fazer as considerações do jogo agora. Eu me lembrava muito menos do que eu esperava, a história do jogo. Só que foi desbloqueando algumas informações conforme foi falando. Muito legal essa sensação. Partindo aqui o 4 de ouros, me lembrou muito assim a Shinra, né? Que é a empresa que detém o poder de energia, como se fosse a nossa energia elétrica, né? Distribui a energia para aquele mundo, mas ela se tornou um monopólio, uma coisa assim que transformou aquele mundo numa distopia, onde ela domina não só a parte energética, como a parte militar e a parte política e tudo nas mãos deles. E aí tem os heróis da Shinra, e um deles é o Genesis, que é o vilão do jogo. E, assim, o Final Fantasy VII, ele é um universo expandido, né? Ele é um jogo dentro da franquia Final Fantasy e tem jogos do Final Fantasy VII. Esse é um deles, ele não é o Final Fantasy VII principal. E o Genesis, ele só aparece nesse. E me lembrou muito a história dele, porque ele é um soldado de elite lá da Shinra, só que ele quer ser o herói. Ele quer tomar o lugar do Sephiroth, que é o herói. E é legal que ele é ruivo. É um personagem ruivo. E ele faz esse movimento. Ele abandona o posto dele ali, ele abandona a Shinra, ele desaparece pra manipular ali, pra maquinar o plano dele pra ser o novo herói, o cara fodão e tal. Vocês vão me desculpar, quem lembra melhor a história do jogo, quiser deixar aí nos comentários se eu tô falando besteira ou se vocês querem complementar alguma coisa que eu falei. Pelo que eu me lembro, é mais ou menos isso, né? Que ele briga lá com o Endio, com o Sephiroth, porque ele tem meio que uma inveja do Sephiroth, pelo menos que eu me lembro, é mais ou menos isso, assim, ele meio que quer o lugar do Sephiroth, né? Ele acha que ele trabalhou mais que o Sephiroth, né? Que aquele espaço é dele, que ele merece aquilo lá. E assim, você falou que essa é o 7, né? De Copas, que tem que ter cuidado com essa escolha, né? Alguma coisa assim desse tipo. E assim, como ele é o vilão do jogo e ele só aparece nesse jogo, a gente vê que não foi uma boa escolha, né? Que ele não é bem sucedido na jornada dele aí, né? No que ele escolheu pra ele. E aí o diabo aqui no fundo, deixa eu só ver. Ah, não, é um... Eu achei que tinha tipo um acampamento, alguma coisa assim, mas na verdade é só uma chama ali, né? Mas o fim do jogo, tipo assim, depois que você já resolveu esse problema do Genesis, no fim do jogo tem a história de Nibelheim, né? Que é a cidade que pega fogo e é onde o Sephiroth se revela como... Se revela não, né? Nem ele sabia que ele era um vilão, né? Ele descobre uma série de informações que deixa ele completamente maluco ali, fora da caixinha. E aí ele fala, então, já que é assim que vocês me enganaram a vida inteira e que minha missão é destruir esse planeta, que minha mãe era esse ser que fazia isso e eu vou fazer isso, ele acontece depois da resolução da história principal do jogo, né? Depois do Genesis. E é legal que essa carta me remeteu muito ao Sephiroth. E ela veio depois de tudo. Ela veio, tipo, depois da carta do fundo do deck. Parece que, assim, que a história que contou aqui até o fundo do deck foi a do Genesis. Parece que a história que o deck contou aqui bateu muito com a dos vilões do jogo, né? Porque o Sephiroth, até certo momento, ele é um aliado no jogo, ele é neutro, vai, não que ele seja um aliado, né? Ele trabalha com você, e aí no fim de tudo, ele se apega a essa realidade material que ele puxa pra ele, né? De tipo, eu preciso desse mundo pra mim. E ele vivia numa ilusão. Principalmente o Genesis, né? Que o Genesis achava que ele ia derrotar o Sephiroth, se tornar o novo herói, que o mundo iria louvá-lo, né? Que ele ia
E não, né? Ele é derrotado antes de tudo, além de tudo, né? Então, achei bem legal também. No começo, principalmente por não lembrar tão bem da história do jogo, eu tava meio tipo, eu acho que essa não bateu muito com a história do jogo. E aí depois eu fui acompanhando a mensagem, até porque eu, só de olhar as cartas assim, eu não entendo muito, não. Eu entendo pelo que ela estuda e me fala e tal, e a gente conversa bastante. Mas aí, conforme ela foi fazendo a leitura, desenvolvendo o pensamento, então bateu também, legal. E até embaixo da carta do diabo temos um 10 de espadas, que é alguém ferido, né? Então, assim, e veio embaixo do... Depois do evento do Sephiroth, sabe o que acontece no final? O protagonista morre. E ele morre assim, tipo, ele vira uma peneira, perfurado, assim, de... Coincidências. Olha só. Mas a mensagem... Não se assustem, tá? Que a gente falou aqui, que contou mais a história do vilão e tal, que, nossa, o cara... virou uma peneira, meu Deus do céu, calma. Não se assustem. Aqui a principal mensagem é que, assim, mudanças acontecerão. E caminhos irão se abrir, né? Novas portas vão se abrir aí, possivelmente mais de uma, porque a gente tem o 7 de copas aqui. E perceba que ela está diante de várias opções e ela pode escolher qual ela quer. Mas será que é a melhor? Né? Então, assim, cuidado um pouco para não tomar ali decisão no impulso, não pensar só em questão material de repente, sabe? Assim, nem tudo vale a pena, sabe? Mas são novos caminhos, novas oportunidades chegando. Então, veja essa leitura como um sinal positivo, porque, ó, tô esperando, tô precisando aí de um novo caminho, ele vai se abrir para você. E mais de um. E aí é você que vai ter que analisar, né? Pensar ali e fazer a sua escolha com o seu coração. Mas eu vejo aqui, assim, bons resultados. Principalmente por esse pajem de ouros. Você aí possivelmente também aprendendo algo novo. Mas é realmente só... no momento que você estiver diante dessas várias opções... tentar escolher com calma e seguir aquilo que a sua intuição, o seu coração falar pra você. Eu acho que que pode traduzir também nessa leitura, assim, nesse momento dessa escolha, pra você não se dar mal, não se apegue ao mundo material. Sabe? Escolha... A carta que fala de escolhas é o 7 de copas, né? E copas é uma carta do sentimento, não é? Então talvez seja isso, sabe? Escolha o que vai fazer você se sentir melhor. E não aquilo que é materialmente mais vantajoso. Porque nem tudo que reluz é ouro, como você falou. Então, de repente, você ganha 10 ali, mas perde 12 no próximo degrau, entendeu? Então, vai pelo caminho que você... a sua intuição disser, né? Não se apegue... Claro que tipo, se tiver uma oportunidade boa no mundo material, beleza, mas cuidado pra não cair num tipo de golpe, alguma coisa assim, dinheiro fácil, sabe? Isso não existe. Ou então com medo de, não, mas e se eu fizer isso e perder tudo? Não se apegue também, seja ousado também, de repente, né? Algum tipo de mensagem desse tipo. A que se encaixar melhor pra você, você pega aí pra você e solta as restantes. E é isso. Acho que é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Compartilha com seus amigos, suas amigas. Sabe aquela sua amiga que você sempre quis convencer que videogame é legal? Manda pra ela. Esse é o momento. Esse é o momento. Manda pra ela. Legal esse link desses universos. Manda aí pro pessoal que você sabe que vai gostar desse tipo de conteúdo. Tanto por causa do tarô, por causa do jogo, por causa da filosofia por trás. Estamos precisando muito desse engajamento, dessa força
desse motor que vocês podem realmente fazer rodar aí para mostrar que o nosso trabalho é legal, pra gente poder continuar trazendo esse tipo de conteúdo, tanto na parte de autoconhecimento quanto de entretenimento, pra gente crescer junto como pessoas, como canal, como, assim, ó, a gente quer criar uma comunidade. Então, entra lá no nosso Discord, participa com a gente, que pode ter certeza que todo mundo que apoiar o nosso crescimento vai crescer junto com a gente, sabe? Entra também na nossa loja www.salvandoprogresso.com.br. Lá também você vai encontrar um íconezinho para, se quiser, nos chamar no WhatsApp. A gente está aqui sempre à disposição, sempre disponível para conversar com vocês, porque é isso que a gente quer. A gente quer conexão com as pessoas. É isso, rapaziada. Sintam-se à vontade para usar o nosso espaço aí, para o crescimento de vocês também. Sabe, se vocês têm algum tipo de serviço, algum tipo de produto, quer divulgar, entra lá na nossa comunidade, divulga. Tem no WhatsApp, tem no Discord. Como a gente puder ajudar, estamos aí para ajudar. Quiser ajudar a gente, tem o Apoia-se, tem o Pix, compra alguma coisa lá na loja, deixa o like, deixa o comentário, compartilha o vídeo. Tem um monte de jeito de ajudar aí, rapaziada. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque vai sair mais conteúdo, hein? Importante. É isso. Obrigado a todos que ficaram aí até agora. Valeu, fui!